São muitas as histórias que a gente poderia contar sobre a Copa do Mundo de 1978. Talvez sobre a geração da Holanda, que perdeu o título em 74 e repetiu o feito em 78. Talvez sobre a vitória da Argentina por 6-0 sobre o Peru na última rodada da segunda fase, que classificou os argentinos e eliminou o Brasil. Talvez sobre o título de campeão moral do Brasil naquela Copa. Mas a gente vai falar da Argentina, que era anfitriã e foi campeã. Só que a gente vai falar de um detalhe bastante específico dos campos das partidas, e que talvez você nunca tenha reparado. Afinal, olhando os jogos daquele Mundial, você já observou que os pés das traves eram pretos? Esse é o episódio da Copa do Mundo de 1978 na Argentina, do Entre Copas e Copas, o podcast do Última Divisão sobre as histórias das Copas do Mundo. É depois da vinheta. Ninguém duvida que a Argentina está entre as maiores potências do futebol mundial. Mesmo sem ter a quantidade de títulos de Brasil, Alemanha e Itália, os argentinos são uma das seleções mais tradicionais no que diz respeito à Copa do Mundo. São 18 participações entre 1930 e 2022, contra 22 do Brasil, 20 da Alemanha, 18 da Itália e 16 da França. O primeiro título da Argentina no torneio veio na Copa de 78, disputado no próprio país, o que deu ares de apoteose ao feito. A seleção de nomes como Mário Kempes e Daniel Passarella derrotou a favorita Holanda na final, em uma conquista também envolta em polêmicas, como a estranha goleada que a gente já citou por 6-0 da Argentina sobre o Peru. Naquele jogo, os anfitriões entraram em campo na última partida do quadrangular semifinal, sabendo que precisavam ganhar por 4 gols de diferença para eliminar o Brasil e avançar à final. O goleiro peruano Ramon Quiroga admitiu o pagamento de suborno para sua seleção naquela oportunidade. O Peru havia feito uma primeira fase brilhante, ficando à frente inclusive da própria Holanda, que acabou indo para a final, tornando o acontecido ainda mais suspeito. Além disso, a FIFA e o comitê organizador da Copa foram criticados por usar o Mundial como propaganda do regime militar argentino. À época, a ditadura de Jorge Rafael Videla era uma das mais severas da América do Sul. No entanto, um fato descoberto apenas em 2017, 39 anos depois daquela Copa do Mundo, deu um novo olhar à relação entre a ditadura de Videla e o torneio de 78, as faixas pretas nas traves. A descoberta foi feita pelo jornalista britânico David Forst, no The Guardian. Forst cita que, mesmo com a FIFA e o comitê organizador usando o Mundial como propaganda, nem tudo naquela Copa do Mundo foi feito de acordo com aquilo que os militares gostariam. E um dos fatos foi a utilização de faixas pretas nos cantos inferiores das traves, como um sinal de luto e protesto pelos mortos, desaparecidos e torturados em centros clandestinos durante o período da ditadura argentina. Nas imagens daquele Mundial, é possível notar que a faixa preta estava lá em todos os jogos, como uma forma de resistência contra a tirania do regime militar. David Forst contou que carregou por anos a dúvida sobre as cores das traves, e foi então que sua mulher foi para a Argentina fazer uma pesquisa a respeito do regime militar local. Ele acabou indo junto. No país, ele encontrou em um restaurante um livro com imagens daquela Copa. Parou na foto que mostra o goleiro Dominique Baratelli, da França, agachado após sofrer um gol de pênalti do argentino Daniel Passarella, em um jogo da primeira fase. Ficou observando ali a mancha negra na trave. O garçom do restaurante perguntou se ele era francês, e ao ouvir a negativa de Forst, o garçom explicou a curiosidade. O garçom, de nome Ezequiel Valentini, lhe indicou uma visita ao Monumental de Núñez, estádio em Buenos Aires, que é a casa do River Plate e da seleção alviceleste, palco da abertura e da final daquela Copa do Mundo. Andando pelo estádio vazio, ele foi levado a uma sala onde estavam as fotos dos funcionários que trabalharam no estádio naquele período. Para surpresa de Forst, uma das fotos mostrava justamente Ezequiel Valentini, o garçom do restaurante que havia visitado. Foi então que ele entendeu o motivo de ele saber o significado das faixas pretas. Após a visita, o jornalista britânico decidiu voltar ao estabelecimento onde Valentini trabalhava, onde ele acabou ouvindo toda a história. O garçom contou que os funcionários queriam protestar contra as mortes e os desaparecimentos provocados pelos militares e dos quais todo mundo tinha conhecimento. Abre aspas para Valentini. Pensamos em colocar uma mensagem no campo ou nas placas de publicidade, algo que as emissoras de TV pudessem captar, mas isso seria um suicídio. Fecha aspas. Veio então a ideia de passar uma mensagem oculta,
pintar o canto inferior das traves em todos os 6 estádios do torneio. Aos generais foi dito que se tratava de uma tradição dos jogos de futebol. Afinal, segundo Valentini, eles não faziam ideia do que era futebol. Além da manifestação, Valentini contou outro detalhe curioso, sugerido por ele, em relação ao processo de escolha da configuração da sustentação das redes, já que a FIFA exigiu uma padronização nos 6 estádios, e o comitê organizador demorou para achar uma forma que não copiasse o padrão europeu. Abre aspas de novo para Valentini. Queríamos uma disposição que marcasse a identidade do nosso povo. Fecha aspas. Foi então que o próprio Ezequiel se recordou das redes do Maracanã na Copa de 50 e sugeriu um modelo semelhante, o famoso véu de noiva, que foi adotado em todas as sedes argentinas. E esse foi o episódio da Copa de 1978 do Entre Copas e Copas, o podcast do Última Divisão, contando as histórias que você talvez não conheça das Copas do Mundo. Lembrando que o texto que a gente usou como base para esse episódio está disponível no nosso site, ultimadivisão.com.br, é só procurar por lá. Se você gosta da Última Divisão e quer apoiar nosso projeto, tem alguns caminhos. Primeiro, ultimadivisão.com.br/apoie ou catarse.me/ultimadivisão. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para que a gente possa continuar sempre produzindo os nossos conteúdos. Quem contribui pode participar da escolha de pautas para os textos do nosso site e para os nossos vídeos no canal no YouTube. A Última Divisão também tem as próprias camisas de futebol à venda na Shopee, é só procurar a nossa loja por lá. E, por fim, a gente também aceita colaborações pontuais por Pix, que são sempre muito bem-vindas. A Última Divisão está disponível no site ultimadivisão.com.br, no YouTube e nas principais redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram e na Twitch. É só procurar a gente por lá. O Entre Copas e Copas está disponível todas as sextas-feiras no YouTube e nos melhores agregadores de podcast. Se você está ouvindo esse podcast no YouTube, a gente te convida a se inscrever no nosso canal, a ativar as notificações, a deixar seu joinha e seu comentário por aí. E se você está ouvindo no agregador de podcast de sua preferência, a gente também te convida a deixar a sua avaliação. Os trabalhos técnicos dessa edição, o roteiro é de Emanuel Colombari e Guilherme Bucalon. A edição é de Igor Nishikiori e Ravi Santana. A arte é de Vitor Nishikiori. E a apresentação é minha, Emanuel Colombari. A gente fica por aqui. Até a próxima.